Bom dia. Olha, hoje eu quero passar uma coisa para vocês, olha que lindo que eu fiquei assim, quando eu escutei aquelas coisas, tudo. Eu disse, isso eu tenho que compartilhar com as pessoas, tudo, viu? Eu tô falando até um pouco mais baixo do que o normal. É porque você preste atenção, viu? Ai, tanta gente que grita, grita, grita e a mensagem não chega no coração do outro. Eu vejo isso como uma forma, né, de querer comunicar direitinho tudo, mas leva ansiedade no coração. E aí tem outras razões de levar mensagem, tudo, que nem quer dizer, né? A pessoa tem outros objetivos, que não é aquele verdadeiro de servir o próximo, viu? E daí precisa gritar, precisa pintar, precisa chamar atenção, precisa fazer piadinha, né, para o outro ficar mais à vontade. Ai, que coisa que estamos hoje, né? Ai, se desculpe que de manhã a gente fica um pouco assim. Olha, que eu vejo, né? Tanta gente que fica assim, né? Querendo chamar tanta atenção que parece que por si só não basta, não se basta, né? Eu vejo é que por mais que a pessoa vá se desdobrando para agradar os outros, vai ter sempre gente que ela não alcança. E cada vez vai ter que gritar mais alto. Gritar, que eu digo, não é nem sempre na forma de falar mais alto, né? Gritar é um pouco sair do seu elemento natural, né? É fazer um monte de coisa que por você mesma não faria. Se dependesse do bom senso, não faria. Olha só como que são as coisas, né? E daí outro dia, que nem que eu estava falando, né? Antes de falar isso, eu quero finalizar. Por que eu estou falando isso? Porque falando baixo, a gente também alcança as pessoas. Não tem que gritar, aquele que quer prestar atenção, que quer entender, vai escutar. E aquilo vai chegar no coração da pessoa. Porque nessas horas que a gente separa o joio do trigo, viu? Ai, tem tanta gente que só vai para frente se tiver fazendo carinho na barriguinha da princesa, do príncipe. Se tiver passando a mão na cabeça, se tiver fazendo tudo que deixa ela da forma mais confortável possível. Que se não fizer isso, a pessoa não anda. E aí a gente que faz acostuma a amar os outros. E aí diz, mas por que você é fraco? Ele diz, você que me ensinou a avançar só se tiver tudo favorável. E agora que não está tudo favorável, eu fico indisposta. Olha, quanto que a gente acha, né, que de tanto servir os outros vai ajudar eles a avançar, quando vê tá dando um veneno para eles do mau hábito de sempre querer que você ajude para poder avançar, porque você ensinou ele assim, foi você que ensinou ela desse jeito. Agora, que nem que diz, né? O Espírito outro dia me disse, aquilo que você cativa, por aquilo que você cativa, você se torna responsável. Olha que ensinamento lindo. Aí você diz, né? Eu não sei falar não. Você está treinando o outro a pensar que ele está aqui para ser servido, que ela está aqui para ser servida. Daí ela não vai mais atrás de desenvolver as forças que precisa para alcançar, né, o que tem que ser alcançado.
e não desenvolvendo as forças, aquilo que falta, porque você interferiu. É você que vai ter que completar depois. Até quando a pessoa estiver velha, você vai ter que ficar em cima. Porque quis ser o salvador da pátria, né? Tanta gente que quer salvar a pátria de todos os outros, mas não cuida da pátria, daquilo que vai nos pensamentos, né? Que tem ali dentro uma população toda querendo ser educada. E a pessoa vai buscar nos outros, né? Coisa de corrigir. No sentimento da gente tem uma população desatendida que precisava da nossa atenção. E vai buscar corrigir e acertar o jeito que os outros sentem a vida, dizendo, olha, não é por aí. E, enquanto que é verdade que precisa, sim, colaborar, né, com o progresso da humanidade, auxiliando o outro com uma visão que você tenha, mas só quando você for chamado. Aí diz, ai, que eu tenho uma crítica construtiva, mas o outro pediu? Não pediu. Então deixa de ser crítica construtiva, passa a ser você interferindo onde não é chamada. Olha, coisa que você não gostaria de fazer. Quando está dentro do bom senso, né? Que tanta gente gosta de fazer tanta coisa, que não tem ligação nenhuma com o bom senso. Depois você pergunta, ai, mas nunca dá certo o que eu faço? Claro. Você faz as coisas assim, de supetão, porque quer preencher suas carências. Daí a vida dá um reflexo forte, não sei, né? Que nem o cavalo que dá um coice para acordar. Assim você para de querer buscar substância onde não existe. Porque a escola é só isso mesmo, uma escola. Onde você veja o que está acontecendo, onde você escuta e aprende. Aquilo não está ali para te completar. Está ali para fazer você reconhecer a sua própria luz. E não só a sua, mas também a luz dos outros. Ai, como que a gente gosta, né, de dizer, olha que eu sou evoluído, que eu sou missionário, que eu vim ajudar tanta gente. Tudo resposta da vaidade, do orgulho de cada um de nós. Olha, e a gente nem percebe, viu? Dizem que nem que meu neto falou que viu numa pesquisa, né, essa semana, que toda gente que se olha no espelho vê 30% mais de beleza do que realmente está ali. Isso é bom, né? Porque tem que ter autoestima. Mas daí quando a pessoa passa um pouco da linha, né, do exagero, que diz que nem que diz as crianças que acham que é a última bolacha do pacote. Daí fica difícil, né? Porque tanta gente quer tanta coisa, mas não está disposta a oferecer nem o próprio esforço, que é obrigação. Na vida, ser responsável por tudo aquilo que Deus nos confia, com zelo, né? É uma maneira de seguir sempre alegre, saudável e de ser bom exemplo, viu? Aí eu sempre digo que quanto mais idade a gente tem, mais conhecimento e sabedoria vai conquistando. E o que a gente conclui disso? Que é nosso dever
a acessar tudo o que é bom dentro da gente. Mas por que se diz isso, Vicentina? Aí eu digo isso porque desse jeito a gente não deixa que nada tenha força de nos colocar para baixo, viu? Olha, tanta coisa que a gente deixa, né? Que coloca a gente para baixo e nem percebe, porque deu força, não deve. Daí eu queria ensinar você um pouco hoje também duas coisas. Olha, que vai ajudar tanto você que você vai dizer assim, danada da Vicentina, que fez uma proposta que valeu mesmo a pena na minha vida. Olha, aí eu vou ficar feliz. Que a primeira é a seguinte, que disse um espírito outro dia, falou assim, olha Vicentina, tem que trocar pensamento negativo por pensamento positivo. Aí eu disse, olha, eu que vejo tanto isso acontecendo, né? Eu já não faço mais porque meu neto já me alertou, né, para essas coisas. Olha como que é importante, né? Você tem um conhecimento, passa adiante, que nem faz o meu neto. Tem um pensamento, já deve passar adiante. Não guarde para você que é bobagem, viu? Aí que você tem um pensamento, passe adiante. Porque aí a gente constrói uma sociedade iluminada. É só desse jeito. Então foi assim, né, que ele me disse, trocar pensamento negativo por pensamento positivo. Aí eu disse assim, tá certo? E eu estava dizendo, né, que a vizinha, ela, por exemplo, tem um problema e diz, ai, como eu sou atrasada, como eu sou atrapalhada, tudo. Então você vai fazer assim, quando chega esse pensamento, você já substitui ele, diz assim, ai, mas eu tenho tanta razão de agradecer a Deus, tudo, que eu tenho saúde, que eu tenho um lar para morar, que eu tenho amigos, que eu posso, né, respirar o ar, contemplar as belezas incríveis do altar da natureza. Daí você já não deixa mais aquele pensamento turista se hospedar na sua cabeça. Porque assim, ele se hospeda na sua cabeça e depois vai que faz o parasita, vai minando a sua energia. Olha que perigoso, né? Por isso que não deve, vem um pensamento negativo, eu já corte. Diga, não aceito esse tipo de hóspede aqui no meu cérebro. Aqui só entra hóspede nobre. E isso não tem nada a ver com ter dinheiro, não ter dinheiro. Aí até que tem, se você for ver pelo lado de valor, né? Os pensamentos que têm alto valor espiritual são bem-vindos na nossa mente. Os outros chegou, pediu informação, posso entrar? Diz, ai, que o hotel tá cheio hoje. Mas nem é mentira, é verdade. Você tem que se ocupar de deixar o hotel, que é o seu cérebro, né? Hotel de pensamento. Deixar o hotel com todos os quartos ocupados, que são os neurônios, né? Ocupado de coisa boa. Até que quando chega um pensamento negativo, você já diz, aí você vai ter que procurar outro hotel, viu? Para você entrar. Eu sinto muito, mas aqui não cabe você hoje. E aí nunca cabe, porque tá sempre, tem que estar, né? Sempre lotado de gente boa, de pensamento bom, né? Que é gente que eu digo, no hotel do nosso cérebro, é pensamento, viu? E o coração também é um hotel, né?
que hospeda sentimento. Então, quando chega um sentimento assim para entrar no seu coração, você já pergunta: o que você veio fazer aqui? Como resultado da sua hospedagem, eu vou me sentir melhor ou pior do que eu já estou? Aí você já vai sentir, né? Ele vai dizer: ai, mas todo mundo é frágil, você também sente tristeza, eu sou a tristeza que vim me hospedar no seu coração. Você diz: ai, desculpe, tristeza, você vai ter que procurar outro coração que possa te hospedar. Porque a alegria já ocupou tanto espaço, né? Ai, como que a alegria ocupa espaço. A boa vontade, o amor ao próximo, dixe, todos os quartos do meu coração estão ocupados com todos esses sentimentos nobres. E eu não vou poder hospedar você hoje, você me perdoe. A gente tem que ser verdadeiro e honesto com os pensamentos e os sentimentos que querem se hospedar no nosso ter do cérebro, no ter do coração, tudo. É dizer: olha, eu hoje não tenho espaço para você, tudo lotado. Eles não vão ficar chateados, ou volta para quem veio, ou encontra quem esteja receptivo a esse tipo de hóspede. Não fique preocupado, não fique preocupada, é bobagem. Por isso que eu digo, aí outro diz: ai, mas Vicentina, esse hóspede, quando eu vejo, já passou da porta, já está dentro do quarto, daí só chamando a polícia para tirar. Aí eu digo assim, né? Vamos treinar. Porque conversando a gente se entende, não precisa de violência. Você chama um pensamento novo, vai lá no quarto, bate na porta com respeito. Porque assim, quando você mostra respeito, eles vão embora. Viu? Então assim, né, que nem que eu estava falando, diga: oi, você passou pela porta, nem fez o registro de entrada, né, que chama check-in. Você já foi direto para o quarto. Tem que voltar na recepção para ver se tem lugar, quanto que é e quanto me vai custar te hospedar, porque é diferente, né? Na Terra, quando um entra no Terra, é ele que paga. No Terra da nossa mente e do nosso coração, aquele que nós hospeda é nós mesmo que pagamos, viu? Então você já tem que perguntar para ele: vamos na recepção, nós temos que conversar. E com respeito ele vai. Aí quando que chega na recepção, você diz assim, né? Olha quanta gente aqui querendo se hospedar e esperando. Até talvez esse outro que é a temperança, essa senhora. Ela é paciente, né? Igual a outra que está do lado, que é a paciência. Ela é menos paciente que a paciência. Mas ela é paciente também, porque mede tudo. Ela não tem nenhum extremo, por isso que chama temperança. E ela já está esperando o quarto aqui, no meu coração e no meu pensamento faz tempo, viu? Agora você chama ansiedade, né, que é o seu nome? É. Você quer passar direto, sem fazer check-in, não pode. Quanto que você vai me custar? Me diga. Daí ela vai dizer assim: ai, que eu vou te custar bastante coisa. Você vai se sentir assim, com o coração apertado, você vai sentir desejo das coisas e querer realizar elas antes da hora. Ai, isso me vai custar muito caro, não posso te hospedar, você vai me perdoar, viu? Até vou colocar você aí fora num Uber e você vai para onde que você achar que deve, que é um tipo de vibração, né, que bate na gente. Chega assim, que nem hóspede. Você diz: ai, desculpe, que aqui não tem lugar para você. E a emanação sai da gente e já vai procurar onde se hospedar. Por isso que disse Jesus, né? Orai e vigiai. E quer dizer um pouco isso também, viu? É você se comunicar com os hóspedes que chegam até você.
pela forma de um pensamento, pela forma de um sentimento. É esclarecer bem direitinho. Este lugar é hospitaleiro, mas tem prioridade e responde a um tipo de público particular. Não responde a outro tipo de público. Por isso que a gente tem sempre, olha, mas sempre, viu, que ficar alerta e já planejar com antecedência que tipo de hóspede está disponível os quartos do meu hotel, viu? E aí você faz isso, que é a primeira coisa que eu disse, troca pensamento negativo por pensamento positivo, com uma conversa honesta consigo mesma. Que me vai custar esse pensamento? Que me vai custar esse sentimento? E aí o que você faz? Você bloqueia ele para fora. Mas com respeito, né? Nunca com violência. Porque até um pensamento merece amor. Porque não importa aquele que maltrata, que faz maldade, como que vai ser chamado de homem de bem? Não tem jeito. Por isso que tem que estar sempre em todas as ações, das maiores até as menores, se ocupando com tratar a tudo e a todos com bondade, com amor, com discernimento e sabedoria. Viu? Daí a outra coisa que eu queria falar, que era o número 2, né? Que a gente tem que entender por que o pensamento negativo é negativo. Porque é só assim que você consegue positivar ele. Que nem outro dia, né? Chegou aqui para mim um pensamento assim, né? De não perdoar. Aí nem foi para mim, Deus bate na madeira, Deus me livre. Que eu queria, não queria mencionar a vizinha, mas eu vou ter que fazer, porque todo mundo, né? Aí eu devo ter também, mas outro dia a gente se reuniu tudo para contar, né, os causos, e ela disse: ai, o fulano de tal eu não consigo perdoar porque me fez uma maldade. Ai, tão grande que é imperdoável. Olha, nunca se deve dizer isso, viu? Porque primeiro, quem somos nós para não perdoar alguém? Tudo que a gente tem é emprestado de Deus, até os filhos. Então, se não é nosso e o outro faz mal para aquilo que nem nosso é, como que nós pode pedir prestação de conta? Por isso que a maioria das pessoas fica mal. Viu? Porque vai querer pedir conta, prestação de conta por uma coisa que você era apenas a guardiã. O guardião. Ai, que mataram meu filho, fizeram mal para minha filha. E não merece o meu perdão. O que é isso? O teu filho, a tua filha foi emprestado de Deus. Antes de ser seu filho, foi filho de Deus e continua sendo, porque ninguém morre. Viu? E o seu papel é reconhecer que ninguém é perfeito. Você fez maldade, estava agindo conforme suas respectivas imperfeições. E não é de que somos diferentes dos outros. Não somos diferentes em nada. É bem por isso que não pode se julgar superior. Ai, mas a minha maldade foi tão pequenininha comparada com a dele. Mas não importa, tudo é maldade. Olha. Ai, mas onde que começou isso? Olha, você nem sabe, né? Você julga o outro como maldoso.
Às vezes ele foi empurrado a fazer a maldade por um espírito, pela falta de amor, o amor que não recebeu na infância dos pais, da comunidade. É claro que todo mundo é parte culpado, porque deixa hospedar no coração e na mente esse tipo de cliente que custa caro, hóspede que custa muito caro, que nem parasita, vai sugando você, vai, aí que nem aquele filme lindo que chama Divertidamente, vai conduzindo você tudo para os lugares que não deve, porque primeiro você deu a licença de entrar no seu hotel. Não deve, não faça isso, viu? E partindo disso, preste muita atenção. Que o pensamento negativo, ele é negativo porque está existindo em nós uma contrariedade, um julgamento, que só cabe a Deus fazer. Por quê? Porque que nem que disse, né, outro dia o Joaquim, só Deus que pode julgar o outro, porque Ele sim conhece a primeira página do livro. A gente chega na página, eu que sei, 368, e lê a página e diz, você não presta. Mas as outras 367, que você não sabe como que essa pessoa chegou nisso. Será que ela é a real culpada? Totalmente merecedora do teu ódio? Não é. Ninguém é, viu? Porque no final das contas ninguém perde ninguém. E quanto mais a gente fica obstinado em odiar aquele que a gente atribui aquele a quem a gente atribui a nossa tristeza, mais a ele nos vinculamos. E aí o que acontece é que se você morre hoje, essa ligação tão forte e essa força de não perdoar emanta uma arma na outra. Aí você vai virar obsessora dele. É o que você quer? Me diga, porque se eu tivesse aí puxava a sua orelha. Não, mas não é o que eu quero, Vicentina. Abandona então toda forma de mágoa pela maldade que fez o outro. Ninguém vai escapar da justiça divina e não cabe a nenhum de nós fazer justiça com as próprias mãos. E quanto mais a gente desgosta o outro, ou aquilo que ele fez, ou a situação, ou todos envolvidos, mais a gente vai nos imantando. A gente tem que conjugar se imantando, né? Mais a gente vai se imantando a essas pessoas. Olha. E aí você fala, né? Eu não queria passar tempo com gente assim. Então a melhor coisa que você tem que fazer é perdoar essa pessoa, viu? Porque só desse jeito que a gente fica livre para seguir nosso caminho. Já que enquanto existir qualquer menção dentro de você de fazer uma maldade a alguém, você está hospedando aqueles que estão encaminhando você para o seu abismo. Ai, como que é ruim você ficar longe do caminho de Jesus. Você se sente assim, tão vazio, parece que passa até frio, fome, nada te sacia, enquanto que o amor de Jesus é tudo, né? Então sempre diga isso. O outro tinha obrigação de ser correto. Tá bom, estamos de acordo, mas você também. E você já fez alguma coisa na sua vida que foi erro. E por isso que você tem que consertar direitinho tudo aquilo que você fez que foi erro, que não deveria ter feito.
Então, tá certo, ele tinha obrigação de ser correto, é verdade, não foi correto. Olha, tá ali até o meu netinho agora, vai tomar o café da manhã dele e tudo. Que Deus abençoe, né? Mas eu vou continuar aqui, viu? Ele tinha, no caso, né, a obrigação de ser correto. Tinha, eu concordo com você, porque é verdade mesmo. Que tinha essa obrigação, né, de ser correto, tudo. É que no final das contas não foi. Eu vejo isso, você tem razão, boba. Não acha, então, porque ele, a maldade que ele fez, agora ele virou santo e o que eu tenho que amar tá errado. E eu concordo, não virou santo. Mas nem eu sei, por causa disso, virou julgador correto, né? Olha, hoje em dia até na terra, para julgar alguém, você tem que estudar. Ai, quantos anos que o juiz estuda. Primeiro tem que estudar, né, o colegiar, depois tem que receber diploma de curso superior, de advogado, depois tem que passar no concurso público, tudo. Olha, quantos anos vai isso, que vai mais de 7 anos. E ainda assim, o julgamento não pode ser dele, tem que ser baseado nas leis da humanidade, daquela sociedade específica, né? É o jeito correto. Agora você nem estudada é. Que, olha, que julgar o espírito do outro só cabe a Deus, né? Nem aos juízes da terra cabe. Porque eles só fazem seguindo as regras pré-estabelecidas para eles, viu? Eles não saem dessa, como dizer, né? Jurisdição, eles não saem disso. Eles respeitam assim como se fosse um juramento. Seguir as leis da sociedade e aplicá-las com honra. Olha que lindo, né? Por isso que passa tanto tempo estudando. Ou seja, que chegar e dizer, eu posso julgar o outro. E está errado o que ele fez. E ele vai pagar com meu ódio. O que é isso? Não faça isso, porque isso não é pagar nada. Ele vai pagar o que seja para ele pagar, que vai ser definido pela justiça divina. Capaz que ele vai até viver na pele numa outra vida, ou nessa mesmo. Tudo aquilo que foi realmente maldade, porque uma coisa é a maldade que o outro faz, a outra é aquela que você interpretou que ele fez, porque sempre é mais, né? O outro faz uma maldade de 77%, a gente atribui uma maldade de 777% de peso, sobretudo quando é a gente que está recebendo, né? Que está sendo, entre aspas, né, a vítima. Porque você acha que tem vítima no mundo? Não tem, viu? Tudo aquilo que a gente recebe hoje fez na vida passada. O meu netinho, por exemplo, quando tinha 18 anos, estava trabalhando na recepção de um hotel, tudo. Entrou 5 homens, olha, homenzarrão, né? Armado, que era 4 horas da manhã. E o meu neto era o gerente noturno, e tinha junto dele um mensageiro que chamava na época. Olha que ano que era isso, era 1998, viu? Na cidade de Piracicaba, estava ele trabalhando naquela estrada que vai de Piracicaba para Águas de São Pedro, num hotel que tinha ali. Na pista, né? Lindo, ai que lindo que era o hotel. Aí de noite, né? Chegaram, renderam eles tudo, mandou ele sentar no chão. Aí o mensageiro ficou um pouco desesperado, tudo. Aí o ladrão veio e engatilhou o revólver assim na cabeça do mensageiro, né?
Ele ficou preocupado do outro morrer porque estava nervoso. Olha, deixou o hóspede do nervosismo controlar ele. Eu digo, tem que ter treinamento, viu? Pra você não deixar esse ou aquele hóspede entrar dentro de você e te controlar. Porque quando você tem, assim, né, que nem que eu faço menção de dizer, farta de treinamento, aí você diz, eu não consigo, mas é claro que não consegue. Quem que consegue que não tem treinamento, me diga só. Agora, treinar consegue, que eu sei que não quer, ou não sabia que podia, e que deveria, viu? Então, nunca mais diga não consigo, só diga eu não tenho treinamento. Eu vou treinar, se eu quero, eu vou treinar. Aí você treina, alcança o que você quer, viu? E tenha paciência, né? Porque treinamento tem esse nome, que tem que ficar repetindo, tem que ficar desafiando seus próprios limites, tá? Preste atenção. Aí depois, se você não quer treinar também, depois não vai conseguir mesmo. E aí não vai dizer eu sou fraca, eu não sei o quê, e se culpando tudo, hospedando outro tipo de pensamento de vítima, né? Ai, como eu sou vítima, que eu sou fraca. É nada. Não é fraca nada, nem você não é fraco nada, viu? Você está vivendo o estilo de vida que preferiu, que tem os seus prós e os seus contra. E o pró é que você vive o gozo de não investir o tempo e os recursos em treinar-se, e os contra é que você não consegue encarar uma adversidade com a mesma proeza que aquele que treinou-se, o que se treinou. Olha como que são as coisas. Que nem que disse a Bíblia, viu? Olho por olho, dente por dente. Força para quem treina, fraqueza para quem não treina. E já espere, viu? Ai, não quero treinar. Ai, não quero ler um livro que me ensine a ter fortaleza interior frente aos desafios da vida. Pronto. Não vai ter o resultado daqueles que leram 10 livros. Não vai ter. Porque não tem mágica. Ai, vamos fazer uma mágica que cai do céu. A minha fortaleza, que nem naquele filme, né? Que você faz o download de outra língua, tudo. Não tem isso, nada. Que nada. Bobagem isso. Tudo é mérito e é esforço. Não consigo. Vai treinar. Vai treinar que você consegue. Ai, mas não dá para treinar, porque dá para treinar. Dá para treinar, sim, senhora. Devagarinho, fazendo um pouquinho todo dia, quando vê, já fez bastante. De grão em grão, a galinha enche o papo e se alimenta, se nutre e tem energia para tudo que ela precisa realizar. Que é dar uma ciscadinha, cuidar do pintinho dela, produzir ovo, né? Botar ovo, para dar continuidade à sua espécie. E faz a partinha dela ali, tão linda a galinha, né? Olha que exemplo que ela deu pra gente hoje. Tudo pode ser exemplo de fortaleza interior, viu? Não se engane. Ai, porque a vida não é bela. Engano seu. Tá falando isso porque certamente hospedou algum tipo de pensamento e sentimento que é parasita, não deveria estar ali. Está dirigindo você para o abismo pessoal e a derrota. Não hospede esse tipo de hóspede dentro de você, viu? Ai, é um desserviço que você faz para o teu espírito, que vem aqui para se iluminar. Viu? Olha, eu falando aqui, o gatinho do meu neto brincando com a sacolinha plástica. Sabe por quê? É uma prova para o meu espírito, para ver se eu perco a paciência. Porque eu queria tanto, né, que essa comunicação fosse tão perfeita, não tivesse barulho nenhum, nem ruído nenhum. Daí tá ali o meu netinho, né, que tem que fazer as coisinhas dele, né, ali na cozinha, eu vou ir pro quarto.
E agora o gato veio pro quarto junto e tá ali mexendo com a sacolinha, tão lindo. E não vai tirar a minha paciência, porque eu já estou me treinando com isso, mais um treinamento que eu faço. De não querer, isso daí é apego, viu? A posse, que quer dizer que querer controlar a realidade do jeito que eu prefiro. É doença isso, viu? Ai, se não tá do jeito que eu gosto, fico mal. Tá bom, então, se essa filosofia tá servindo, continua, que nem diz o meu neto. Aí, se você, pelo amor, pela inteligência, não deixa de fazer o que te maltrata, pela dor você vai deixar. Olha como que a gente vai se expandindo, tem tanta coisa linda para comunicar, né? Ai, como eu gosto de fazer esse trabalho junto com vocês, viu? Olha lá no fundo agora outro cachorrão latindo que chega até aqui. Nem sei dizer a distância que ele está. Que não deve ser pouca. Para quê? É a vida, né? Colocando o espelho. Olha, Vicentina, olha para você agora. O que você sente quando acontece isso? Eu agora continuo na minha paz, pode latir, cai a casa, faz tudo. Eu não vou perder a minha paz. O gato quiser comer essa colinha plástica, eu não vou deixar, né? Porque é criação, coitado. Mas é a forma de dizer, né? Que nem se deve, porque crueldade é violência disfarçada, viu? Nunca faça isso, nunca seja cruel, nem nas palavras. Essas palavras que eu fiz menção de emitir foi um pouco assim de crueldade. Não se deve. Então, o que eu queria dizer é que o gato que faça o barulho que ele quiser fazer para se divertir, porque, coitado, né? As formas deles se divertirem são tão poucas comparada com a nossa, né? E que quando fazem, irrita a gente. Mas não é que eles irritam a gente. Ai, caçar um ratinho para eles é tanta diversão. E a gente tem tanto nojo do rato que depois vem com sangue na boca. Ai, que nojeira. Que esse gatinho é um pouquinho mais delicado, né? Porque aqui não tem rato e apartamento, então ele não vai brincar com isso, que nem se deve brincar com vida. Mas eles têm o instinto de caçar, né? Que faz eles, não digo brincar, mas encontrar uma forma de também se envolver com coisas assim que para eles tem um sentido de diversão, né? Se entregar a realizar aquilo que promove a manutenção da vida, né? Qualquer um que vai fazer isso vai se sentir bem enquanto faz, né? Contanto que escolha fazer aquilo que traz saúde, que represente um manifesto de bondade para si próprio e para a humanidade, no caso for um ser humano, né? Já que animar não tem karma. Então, que nem eu estava falando, né? Aí chegou bem onde eu queria. Olha como que é lindo tudo isso. Que eu estava falando do meu netinho, que quando foi 4 da manhã foi abordado por 5 ladrão. É karma isso. Do mesmo jeito que as maldades que você recebeu, que não deu para evitar, foi karma. O que quer dizer isso, Vicentina, de karma? É menos um peso nas costas do seu espírito. Viu? Receba, viva. E ao viver os karmas que te competem viver, tenha consciência que dele o espírito sai mais iluminado. Que é a razão de você estar encarnado, de você estar encarnada, querida. Ai, não, sofri, eu não quero, tira isso de mim. Daí tira, do outro lado você chega lá, você fala, ai, o meu espírito evoluiu tão pouco, por que vocês tiraram a minha cruz, que ia me ajudar a evoluir mais ainda? Aí você vai até fazer menção de ficar triste e chorar. Daí eles vão dizer, ai, você pediu tanto que a gente ficou com dó, deixa para outra, dissemos. Ai, não deveria, tanto que eu pedi aqui desdobramento, em desdobramento de vocês não tirar minha cruz. E vão dizer, o espírito é imortal, não vai faltar a oportunidade de você pagar. Ai, mas agora eu podia estar mais perto de Jesus e não estou. Viu?
Então aceite. Não é aceitar o ruim e deixar o ruim ficar sendo ruim, minando suas energias vitais, viu? Não tem nada a ver com isso. Se tem alguma coisa que tá ruim, vai no médico. Se alguém tá fazendo alguma maldade para você, diga, não pode continuar. Tem que parar isso. Agora, aquilo que já foi feito, o leite que já foi derramado, vamos tentar corrigir para não acontecer mais, que é para isso que a gente tem inteligência também, né? Mas não deve ficar amar com aquilo que já aconteceu e não tem volta, viu? Tá doendo, mas uma hora vai passar com a ajuda do médico, tudo. Ai, tá ruim essa situação. Com conversa a gente resolve, com honestidade, com sinceridade, com paz. Ah, mas o governo não sei o quê. Segue o exemplo do Gandhi, resistência pacífica. Sem palavrão, sem maldade. Procurando a inteligência e as formas melhores que possam existir de mudar a imagem, a circunstância, a situação que a realidade está pintando, que você sabe que não é bom para ninguém. Tudo, porém, com serenidade, sabendo que tem tempo para tudo embaixo do céu. E é só mantendo a sua serenidade, a sua paz interior, que você consegue vibrar na luz. E quando você vai vibrando na luz, tudo que você toca recebe um pouco dessa luz. Aonde a vibração da sua voz alcança, recebe um pouco dessa luz, que nem eu espero que o seu coração esteja recebendo. Toda a luz de coisa que eu possa ter acumulado, né? Enquanto ouvia, enquanto hospedava os bons hóspedes no meu pensamento e no meu coração. Olha, fechei o vidro e diminuiu o latido do cachorro. Viu como que é a vida? A gente faz menção até de reclamar das coisas, quando podia usar a inteligência enquanto estava reclamando, não estava usando a inteligência, que nem que eu que fiz agora. Né? Eu não reclamei, eu usei o latido do cachorro como exemplo para a gente aprender a ficar treinando sempre. E agora, no caso, deu um ensinamento para a gente que se eu usasse a inteligência, que nem que fosse o caso, né, de reclamar, que nem que muita gente faz. Enquanto está reclamando, não está usando a inteligência para a própria situação ficar melhor. E a quem que deve a razão de estar como está? A pessoa mesma. Que é verdade, viu? Quando você está na ansiedade, querendo combater a maldade dos outros, ou querendo ficar desgostosa com aquilo que acontece, enquanto você está fazendo isso, você não está resolvendo as coisas. É tempo perdido, energia e recurso, olha, energia e recurso desperdiçados. Viu? Então, preste atenção. Por isso que Jesus disse, tem que vigiar e orar. Viu? Então, né, que nem que eu estava falando, o meu netinho, tudo, estava no hotel, chegou 5 menzarrão e abordou ele. Ele e o mensageiro ficou, né, super nervoso e ansioso. Engatilharam assim o revólver na cabeça dele. Ele disse, ai, pelo amor de Deus, eu tenho filho. Começou até a mentir que não tinha filho, que nada. Porque que onde está o dinheiro? Onde que está o dinheiro? Ficavam assim, né? Olha, deviam estar até drogado. Daí o meu neto disse, né, que olha, que eu que estou responsável aqui, desse gerente e tudo. Ele está falando a verdade. Fez menção de chamar a atenção dos ladrões para ele, porque senão o outro morria ali naquele lugar mesmo. Né? Que pena que era um moço novo ainda.
Daí ele conseguiu, mas teve, teve o custo, né, de ter feito isso. Que o ladrão brabo falou assim, cala a boca, que achou que ele estava junto do outro, ou nervoso, ou mentindo, tudo. E disse, cala a boca, e pegou, deu um chute na cabeça do meu netinho. Olha, se vocês tivessem visto como que ele ficou depois, com o olho todo roxo, a cara inchada, e chutou assim, né? Como que dizer, 3 dedos, 4 dedos para cima da cavidade orbicular, né? Que é onde que entra o olho no, no víscero-crânio. Aí, né, que nem que ele ficou tudo assim, com esse, com essa dor por semanas, de tão forte que foi o chute que ele levou. E aí, como resultado, ele não tinha medo de morrer. Contando, vou até fazer menção de passar um pouco para vocês, que o ladrão falou assim, até que ele, meu neto conseguiu que o outro não morreu, né? Eu digo que ele conseguiu, mas não morreu porque não era a hora, viu? Ai, quanta gente que não gosta que o outro morre, que o outro morre, mas quando é hora não tem como segurar. Sabe que o espírito contou para mim outro dia, a gente tem assim, né, na nuca, uma placa no perispírito, que é a placa periférica, e nela tá tudo registrado. Exatamente o dia, a hora que você vai morrer e como. Viu? Então não tem, quando vai chegando o tempo, é ela que coordena todo o DNA da estrutura sua, que vai perdendo força, vai perdendo vitalidade, e tudo vai causando o envelhecimento, viu? E quando chega o dia, não tem como você ficar mais. Então, se você vai dizendo, eu não quero morrer, e não deve mesmo, né, querer morrer, mas não querer morrer nem quando chega a sua hora de morrer, isso vai criando uma imantação entre teu espírito e teu corpo, que eu digo, viu, não se deve. Vá treinando desde já a aceitar tudo que Deus achar bom para o seu espírito. Se chega o dia de morrer, abençoe o seu cavalinho, o seu jumentinho que te serviu durante a encarnação para a sua existência no mundo material. Agradeça-o e parta, sem remorso de nada. Toca para frente o teu espírito, porque ele é imortal e o corpo não é mais nada que apenas uma veste. Ai, não quero morrer, não quero morrer. Olha, tanta gente no hospital, né? Que não fecha o olho para dormir porque sabe que não volta mais. É o medo da morte. E medo é normal, mas o apego não se deve. Tanto que você fez tanta coisa boa, agora é a hora de colher. Porque para onde que você vai depois da morte? É aquelas ilhas vibração, né, que diz. São aquelas ilhas vibratórias de afinidade e sintonia. Para esses lugares que você vai, viu? Então vá com orgulho de quem pintou com as suas ações, com seus sentimentos, com os seus pensamentos durante a vida, uma imagem linda de ações voltadas para o amor, para a caridade, para a benevolência, para a indulgência, para o perdão, viu? Para atividades que sempre buscaram priorizar a evolução do espírito e não os prazeres da carne, viu? Então é assim, cada dia você vai pintando essa obra de arte
que é a história vibratória da sua vida. E do outro lado, é hora de colher o que ela representa, que vai encaminhar você para um grupo de existência que corresponda à vibração que você alcançou, ao quociente de luz, que nem que está me ajudando aqui o meu guia espiritual, com essa palavra linda. Vai corresponder depois que você desencarnar ao quociente de luz que você alcançou. E isso tem a ver com quanto você priorizou a vida espiritual, que não é saber como que um espírito existe do outro lado. É como que você vive em paz, em serenidade, sem a oscilação emocional gratuita, alcançando a condição de equanimidade, que disse ao meu neto na última live dele. Eu estava lá escutando. Olha que bom que escutar, que agora eu aprendi. Posso passar adiante e enquanto falo treino 2 vezes. Uma que eu pensei, que eu tive que lembrar, né, o que ele falou. Outra que eu tive que ver se entendi direitinho para poder ensinar. E quando a gente ensina, quer dizer que a gente já entendeu. Olha que lindo que é passar as coisas adiante. Viu? Então, construa, viu? Bobagem, você passar a cada dia e depois chega de noite você não reflete em tudo aquilo que você colocou no canvas da sua história vibratória, que fica gravado para sempre, para sempre. E vai tornando o seu espírito mais ou menos leve. Ai, menos leve não pode, né? Nunca torna. Porque você sai daqui, pelo menos como que você entrou, né? Pode aí querer abraçar umas coisas pesadas e você desce de vibração, mas a evolução sua nunca regride, viu? Nunca regride. Isso é bom, né? Aí, então a gente tem mais uma razão de agradecer ao Senhor da vida, viu? Olha que pensamento lindo de agradecimento que a gente pode hospedar na nossa mente e no nosso coração na forma de sentimento, viu? Então, que nem que eu estava falando, quando os ladrões, né, já não mataram o outro, deu um chute na cabeça dele, o que você acha que aconteceu ali? Ele pagou um karma, com certeza numa outra vida que sabe-se lá quando, que não precisa ser a última vida. Mas se alguma vez, lembre-se, olho por olho e dente por dente, alguma vez em algum lugar ele maltratou alguém também. E ali recebeu de volta uma forma de tirar mais esse peso da consciência espiritual dele. E viveu sem reclamar. Porque ele até fez menção de fazer humor. Porque quando se recebe um chute daquele tão forte, ai, como que ele disse, explicou direitinho, né? Que foi muito forte. Na cabeça, assim, né? Mais pro lado, assim, que põe 4 dedos para cima do olho, um pouco mais à direita, do lado direito. É bem aí que ele recebeu o chute. Olha, reverberou como que se fosse no corpo inteiro. Né? Que foi uma dor tão grande. Ele podia ficar com raiva de quem fez, odiar tudo. Mas na hora, parece que ele estava até na presença dos bons espíritos, né? Que não sentiu raiva. E disse, pronto, pelo menos o outro não morreu. Tá bom, não tem problema, vamos. O que tem que passar, a gente passa. Não tenho medo da morte. E ele não tinha mesmo. Aí, que nem que ele não tem até hoje. Daí que aconteceu, né? Os ladrões falaram, levanta. E aí do lado tinha a recepção do hotel, né? Que era um barcão assim de 7 metros mais ou menos. E do lado direito tinha uma porta e do lado esquerdo tinha outra porta de correio assim,
que ficava aberta, que ia pros quartos do hotel. Daí que o ladrão levou ele pro meio do barcão, os dois, né? E falou para ele: fecha o olho, hein? Fecha o olho. Vai levantar com o olho fechado. Você que saiba que você viu a minha cara, que eu termino com a sua vida agora mesmo. E ele não riu, mas quase que riu, porque quem dera, né, o ladrão poder tirar com a vida de alguém que não é da vontade de Deus, que não é a hora da pessoa morrer. Não tira nada. Mas não se deve, né? Porque isso é um conhecimento que o meu neto tem, agora que eu tenho também, e que por mais que seja 99% de gente acreditar que é verdadeiramente assim, achar que sabe como é ser fanático, vai que não é assim, por isso não deve arriscar, viu, a vida. Dizer, ai, se não é minha hora, eu não vou morrer, vou fazer gracinha aqui na frente da arma. E aí que você morre, como é que fica? Viu? Aí você estava enganado, tudo. Melhor nem brincar. A gente sabe que é assim vivamos estes valores. Sobretudo, se, como resultado, a gente tem equilíbrio, está dentro do bom senso. Essa filosofia de vida, né, que eu digo que a gente expose, viu? E aí o ladrão falou uma coisa que ele não aguentou, teve que sorrir. O ladrão falou assim, depois de fechar o olho, levantar, falou assim, vai para lá, sai ali pela porta. E como tinha porta dos dois lados, ele falou, olha, só faltou o senhor dizer qual porta, porque eu tô de olho fechado. Eu tô, além de estar de olho fechado, eu tô bem no meio do barcão, que eu sei. Não tô olhando pro senhor, mas o meu pé eu vi, né? Eu sei onde é que eu tô. E o senhor fala, vai para lá, e eu não tô enxergando nada, e para lá é para onde que o senhor tá falando? Para eu poder ir, né? Até faço menção assim, que parece, né? Mas se o senhor tem que me explicar direitinho, porque senão eu vou para um lado, o senhor quer que eu vá para outro, fica até chateado comigo. Ele disse. Ai, que divertido que foi isso. Que ele estava em paz, não tinha medo, nada. E não estava fazendo afronta para ninguém, né? Só estava pedindo mais informação, né? Porque quando um quer que siga aquilo que está falando, tem que dar instrução direito. Aí que nem que o meu neto, né? É, falou. Daí ele falou assim: você tá muito engraçadinho hoje, né? Não tá valorizando muito a sua vida. É para lá, para sua esquerda. Daí ele foi direitinho, prenderam eles dois lá numa sala lá, tudo. Roubaram, ai, não sei quantos mil que roubaram. E roubaram televisão, frigobar, tudo. Que é essa geladeirinha pequena que tem. E depois ficou, né, a repercussão no corpo do meu neto. E até hoje tem um calo assim, se você colocar a mão nele assim, nessa altura, tem um calo e tudo. O que que você acha que foi isso? Por que que eu tô falando tudo isso? É karma que volta e a gente tem que pagar. Vai dizer que ele não merecia, é chamar Deus de injusto, porque vai dar a quem não merece maldade dos outros. Isso, na verdade, dentro dessa forma de ver o mundo, não existe nem vítima. É claro que existe plantação e colheita, viu? É tudo aquilo que é a lei divina acontecendo a todo momento, silenciosamente para conosco, viu? Então, que nem que eu estava falando, se o outro fez uma maldade para você, de tirar a vida de quem você ama, estava todo mundo envolvido num enredo de vidas passadas. E ninguém é vítima, por mais que pareça. E Deus está ciente de quanto deve, quanto pagou cada um envolvido.
Mas se você não aceita aquilo que aconteceu e não tem retorno, e não entrega a justiça para Deus, você vai ficar imantado ou imantada àquela pessoa. Ai, que triste isso, quando podia dar continuidade aos seus estudos com o seu espírito imortal, em tantos planetas felizes, em tantas colônias espirituais, com tanta tecnologia que eu escutei falar que a tecnologia, até que foi o espírito, né, que outro dia passou aqui do Anton, que até incorpora no Robson Pinheiro, que é amigo do meu netinho. Ele passou, olha, eu já tô com fome. Você escutou minha barriguinha roncando? Esse espírito chamado Anton, outro dia passou, conversou comigo um pouco. Falou que ele que falou, que eu fiquei sabendo por ele, que a tecnologia espiritual está 100 anos avançado na nossa frente. E a tecnologia sideral está mais de 500 anos avançada na nossa frente. Olha, que extraordinário, né? Eu sei, querendo ficar imantada em gente que vai ter, né, pela maldade que faz uma baixa vibração, e o resultado da construção atômica dela, vibratória, vai resultar em ela terminar do outro lado, sintonizada com as esferas inferiores de existência. E do mesmo jeito que ela vai rolar na lama, você vai junto. Vai passar fome, você vai passar também. Olha. E que preço tem isso de não perdoar? Muito caro. Por bobagem, porque nem é coisa sua que roubaram, nada que está aqui é seu. Não mataram nada seu, matou um filho de Deus, quem matou outro filho de Deus, baseado em quem permitir Deus. Para quê? Para que todos se ame, como Jesus ensinou e constantemente inspira. Todo religioso, olha isso que é religiosa. Ai, desamando, não perdoando o outro, querendo ser a vingativa justiceira. Como que vai justificar a novena que você faz? Me diga só. Como que vai justificar todo domingo na igreja, escutando as coisas tão lindas do Evangelho, se chamando de uma católica que seja, espírita, umbandista? Não justifica, viu? Nenhuma forma de maltrato e violência que não seja, né? Que não seja palavra de respeito, amor, carinho, em prol, sobretudo, daqueles que fazem maldade, representa nenhuma religião, ou qualquer religião. Vou dizer de novo. Nenhuma maldade representa qualquer religião que seja, ou qualquer ensinamento de qualquer um dos mestres da humanidade, que tem Jesus, tem Moisés, tem o Espírito da Verdade, tem o Lao Tse do Oriente, né? Tem o Buda, né? Lá na Índia, tudo. Ai, que diz que ama tanto o seu mestre, aquele com qual o seu coração se afiniza, no caso Jesus, né? Aí eu que sou devota de Nossa Senhora. Tanto que vou na igreja, faço a novena, como que eu vou justificar depois que morro, ficar imantada em gente que não faz nada disso? Gente que não tem religião ou que não representa a religião que tem. E eu, quando não perdoo, não sou melhor que até aqueles que nem religião têm e pratica tanta maldade no mundo porque não tem as rédeas da mãe religião, limitando, né, o outro de fazer maldade. Eu tinha e fiz mal também, olha. E aquele que tem, mas será aquele que mais tem é
a quem mais será cobrado. Viu? Por isso, não seja boba. E nem você, viu, que está me ouvindo, não seja bobo, porque tudo isso é ingenuidade, para dar uma forma de adjetivo bonito, né? Olha só, eu me esforçando, viu? Você também se esforçando chega em algum lugar. Então, hoje, o meu espírito guia tudo me ajudou a falar sobre o tesouro inestimável que é o perdão. E que, se for ver bem, a gente nem digno de perdoar é, porque que obrigação tem os outros para conosco? Nenhuma. Mais do que a gente mesmo com nosso bem-estar material e espiritual. E para ter bem-estar assim, recebe um presente na forma de um hóspede que está chegando, batendo na porta do teu hotel. Você diz assim: não tem lugar aqui, porque eu me respeito. E deixa gente que nem você, que digo gente, né? Pensamento, sentimento, que nem você se hospedar na minha cabeça ou no meu coração. Ai, vai quebrar todo o quarto, vai fazer arruaça com os outros hóspedes, vai sair, depois eu que vou ter que pagar. Se sair, né? Porque esses hóspedes dizem que quando entra no hotel, chama os amiguinhos e ocupa tudo, dizendo, não saio mais, é minha casa. E daí você vai ficando tímido, tímida, e não vai querer conversar com esses pensamentos e sentimentos numa condição de honestidade, sinceridade, amor, carinho, porque que nem que diz, né? Deve-se falar ao outro tudo aquilo que você pensa, mas se não consegue falar com amor e carinho, sem querer que o outro faça as coisas para te agradar, mas porque realmente essa comunicação sua, do que está no seu pensamento, pode ser útil para o outro, não deve falar. Se bem que falar o que pensa é dever e responsabilidade de todos nós. Porque aí praticamos a caridade também, de colocar, e o treinamento, de colocar as palavras de um jeito que chegue e alcance o outro amorosamente, viu? E assim vamos desenvolvendo os potenciais nobres, nobilíssimos da nossa alma, viu? Então, que nem que eu estava dizendo, ele tinha obrigação de ser correto? Todos nós temos. Ele não vai ser exceção, né? E ele não foi. Mas não é por causa disso que te dá liberdade de julgar. Já que um juiz tem que estudar muito. E só julga seguindo as leis da terra. Viu? Ele não julga, eu não gosto, não vai fazer. Não. A lei diz isso, isso, isso. E segundo a lei, o resultado é esse. Você não vai, né? Porque você não tem estudo, nem prática, e nem vontade de respeitar nenhuma lei quando fica julgando e quer fazer justiça com a própria mão, viu? Então diz assim, então eu posso dizer que ele é um filho de Deus imperfeito. Olha as pessoas que às vezes faz uma maldade desse jeito, que o outro não fez realmente tudo direitinho como se deve, mas eu também não faço. E encontre em você o que falta completar para você fazer tudo direitinho como se deve. E é só assim que você corrige o outro, arrumando em si mesmo o que deve ser arrumado. É ser o exemplo. Viu? E coloque para si mesma e para si mesmo, se Jesus perdoa ele, o que eu deveria fazer? Sabendo que a justiça divina cobra de todos nós igualmente.
pagar cada maldade, às vezes até sofrendo já nessa vida, e depois recebendo aquilo que emanamos na outra. Então não queira que ninguém perca, que ninguém caia, que ninguém seja maltratado porque te maltratou. Se o Evangelho ensina de outra face, é você exemplificar a sua fé na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, em tudo aquilo que você denomina como sagrado da sua religião. É a hora de dar testemunho, porque quando está tudo bom, para que precisa de religião? Até quem não tem consegue viver bem, perdoar, amar. Agora, é quando está difícil que nos fazem maldade que serve o antídoto bendito dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Viu? E empregue isso, que você vai ver como que você consegue perdoar a todos, amar a todos, indistintamente, sem, olha, que deve amar o outro, sem fazer menção de facilitar demais a vida do outro, dar o peixe e não ensinar a pescar. Viu? Amar é buscar ser o melhor que você pode, ensinando com seus exemplos de trabalho, de dedicação, que se conquista as coisas boas e nobres da vida por meio do esforço. Viu? Da perseverança, da fé que você deve ter, que sempre vem ajuda para todo aquele que fez por onde. Viu? E daí, que nem que eu disse, né? Agora eu sei que vai sair desse nosso bate-papo, tudo, consciente, viu? Que todos nós somos falhos. Vai dizer, eu reconheço de parte nos resultados que um dia foram razão de tristeza. Viu? E foi razão de tristeza não é porque aconteceu coisa que todo mundo acha que são coisas que deve ser adjetivada como coisa triste. Porque nada em si próprio tem uma qualidade. É a gente que chega e dá a qualidade. E se for para contar uma história, conta uma que sirva para dar um resultado em você de bem-estar, de capacidade de amor, de humildade, de tolerância. E diga, por isso mesmo, eu perdoo as minhas imperfeições e a de todos, e me liberto de toda mágoa, e sobretudo de exigir que os envolvidos fossem melhores do que eu mesma fui. E chegue à conclusão, eu me perdoo e entrego os outros ao coração de Jesus, pedindo que os anjos venham ajudar-nos a todos a não escorregar mais, né? Nos nossos deveres, sobretudo o dever de amor ao próximo. Viu? Esqueça de vez que alguém não é digno do seu perdão. Porque se Jesus já perdoou, se a lei de Deus já encaminhou, o que mais falta da sua parte? Viver sua vida. Viu? Agradecendo que por mais mar que tenha chegado até você, existe 1 milhão de coisa boa também que veio e aí estão. O ar que você respira, a saúde que você tem, tantos espíritos do seu lado que de noite afaga seus cabelos, te dando força, renovando as suas esperanças, fortalecendo as suas promessas para sair da encarnação
muito mais iluminada, muito mais iluminado do que entrou, viu? Porque para isso que serve a encarnação. Que nem que diz o livro dos Espíritos, ai, que literatura linda. Que Deus impõe a todos nós a encarnação com o propósito de nos fazer chegar à perfeição. E diz que para uns é prova, para outros expiação e argumissão. Mas diz, todos têm que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. Aquele que é menos evoluído, ensinando quem é mais evoluído. Olha, é até o contrário, né? Mas tudo ensina tudo. Aquele que é mais evoluído ensinando quem é menos evoluído, sem se achar, né, mais evoluído. E aquele que é menos evoluído aprendendo com os exemplos do outro. Viu? Não é com a intemperança e nem com o nervosismo que os outros aprendem, viu? Tenha paciência para ensinar. E ensine com os exemplos, não exija que os outros aprendam mais rápido que você mesma consegue. Ah, eu consigo aprender rápido. Ou por que que o outro não consegue? Consegue essa matéria. Outras você não consegue. E para ele, essa que você está ensinando pode ser uma das mais difíceis, igual outras são difíceis para você. Viu? Sabendo disso, você consegue ter mais tolerância. E nem digo tolerância, né? Porque até quem tolera acha que tem o rei na barriga, que não merecia viver aquilo, que por ser nobre, o outro nem devia fazer menção de fazer barulho perto de você, de mexer nas suas coisas, de chegar perto do que você ama. Que é isso? Se Deus deixou é para causar a você uma aprovação. Viu? Faça o seu melhor para trazer equilíbrio para todas as situações. Viu? Me despeço. Gostei hoje do nosso encontro. Foi lindo, foi maravilhoso, viu? Fico assim, com o coração cheio de amor por você e passo agora, né, na forma da vibração da minha voz. Todo o amor que a minha espiritualidade me passa também, encaminhando para você, para seus amigos e seus familiares, viu? Sempre deixando assim, né, essa palavra como um presente que eu mesmo recebo, eu mesma, né, que nem que eu nasci no sexo feminino, tenho que falar mesma. Então digo que repasso, né, todo esse presente que recebo também porque a espiritualidade, quando me ajuda, né, a passar essas palavras lindas, coopera com a minha própria evolução, porque enquanto eu passo eu também escuto, né? Olha que lindo. Então, a partir de hoje, cuida com o hóspede que você recebe no hotel do seu cérebro, na forma de pensamento, e cuida com o hóspede que você recebe no seu coração, na forma de sentimentos. Perdoe sempre, para não ficar imantado e nem imantada na vibração daquelas pessoas. E Deus o livre guarde, bato na madeira, tornar-se até um obsessor do outro, né? Que às vezes é só mais uma vítima entre tantas outras que foram empurrando ele a pisar no seu pé. Viu? E carregue a sua cruz, porque senão de que valeu ter vindo na terra, né? Ter recebido treinamento do outro lado. De nada. Você chega aqui, não é para você suportar suas provas com a força que já tem, né? Porque Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Por mais que você queira, né, hospedar pensamento de vitimismo dentro de você, que te enfraquece. Não é vítima nada. Tem força, sim.
Ai, mas eu não tenho. Então chega a força. Chega o treinamento para ter força. Possibilidade não falta e nem caminho aberto. Só falta gente disposta de levantar e andar. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que sua presença no seu coração e na sua vida ilumine sempre a sua arma e de todos aqueles que de você se aproximarem, viu? Muito obrigada. Beijo da vó, anjo de luz que você é.